Gota a gota, Donald, a verdade vai saindo. O passado obscuro de Donald Trump continua vindo à tona. E até agora, os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara não dão sinais de recuar. À frente dessa iniciativa está o deputado democrata Robert Garcia, que segue driblando os republicanos ligados ao movimento MAGA para convocar testemunhas consideradas fundamentais. Os republicanos do MAGA, assim como Trump, tentaram de todas as formas evitar que Alex Acosta prestasse depoimento. Mas os democratas conseguiram que ele fosse ouvido. E, segundo relatos, a participação de Acosta foi considerada fraca e constrangedora. Vale lembrar, Acosta foi procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida entre 2007 e 2008, período em que Jeffrey Epstein obteve aquele acordo de não acusação, um acerto que beneficiava não apenas Epstein, mas também outros possíveis envolvidos. As vítimas sequer foram consultadas sobre esse acordo altamente favorável. Mais tarde, descobriu-se que Epstein continuava recebendo dinheiro e mantendo privilégios. Posteriormente, Alex Acosta se tornou secretário do Trabalho no primeiro governo Trump. Quando sua ligação com o caso Epstein veio à tona, Acosta pediu demissão e Donald Trump fez uma coletiva de imprensa considerada incomum. Quem acompanhou o primeiro mandato deve se lembrar. Na ocasião, Trump comentou sobre a saída de Acosta com as seguintes palavras: "Não faço ideia. Sabem o que eu sei? Sabem o que eu sei sobre o Alex? Ele foi um ótimo aluno em Harvard. Ele é hispânico, o que eu admiro muito." Esse foi o homem convocado pelos democratas do Comitê de Supervisão e agora começam a surgir detalhes sobre o conteúdo de seu depoimento, descrito como profundamente problemático. Durante a oitiva, Acosta reconheceu que foi responsável pelo acordo e afirmou que assumia a decisão, dizendo acreditar que era a atitude correta. Mas, em seguida, foi questionado. "Então, o senhor leu os depoimentos das vítimas, as mais de 40 declarações que já estavam no processo antes de fechar aquele acordo vantajoso?" A resposta de Acosta foi direta: "Não, eu nem li." A pergunta seguinte foi inevitável. Como o senhor pode considerar que fez um bom acordo se nem sequer leu os depoimentos das testemunhas? Além disso, os promotores que atuavam no caso, a própria equipe de Acosta, já haviam preparado uma acusação de mais de 50 páginas repleta de detalhes específicos, recomendando que Epstein fosse processado. Mesmo assim, segundo o depoimento, uma rede de pessoas ricas e influentes, ainda não identificadas, em West Palm Beach, teria interferido para impedir o avanço da acusação. Depois desse episódio, Acosta assumiu um cargo de prestígio no governo Trump, que na época de sua renúncia, demonstrou publicamente apoio ao ex-secretário. Acosta acabou deixando o posto quando seu envolvimento foi revelado. Mais indícios de tentativas de encobrimento no caso Epstein vieram à tona. E aqui está o que se sabe sobre o depoimento obtido na sexta-feira, graças à ação dos democratas. A deputada democrata Melanie Stainsbury, que participou do processo, ressaltou que algo não está certo nessa história. Acosta afirmou considerar que os depoimentos de mais de 40 menores não eram suficientes para processar Epstein. Como já disse, a deputada Stainsbury tem se destacado nesse trabalho de investigação e merece mais atenção pelo empenho. Ela fez questão de compartilhar sua visão sobre a audiência realizada ontem, e a transcrição oficial é aguardada com grande expectativa. Em um trecho já divulgado, Stainsbury destacou: "Pelo menos 40 menores prestaram depoimento sobre juramento ao FBI, como parte da investigação antes que fosse tomada a decisão neste caso, relatando terem sido estuprados, abusados e traficados. Mais de 40 menores. E o promotor responsável por este caso escreveu um memorando de 82 páginas para a liderança do Ministério Público Federal, recomendando a abertura de um processo." Ela estava tão confiante, com base nas provas e nas entrevistas que havia reunido e analisado, que chegou a redigir uma acusação de 53 páginas para este caso. O que o Sr. Acosta nos relatou é que, após avaliar o processo junto de sua equipe, não encontrou evidências suficientes para avançar com a acusação, alegando que havia fragilidades no conjunto de provas. Quando perguntado se a decisão de processar ou não partiu dele, Acosta assumiu a responsabilidade, dizendo que a escolha foi dele e de sua equipe. No entanto, ao ser questionado se havia examinado pessoalmente as provas, ele afirmou que não leu as declarações das vítimas. E aqui cabe uma observação. Algo não parece se encaixar nessa história. Em seguida, outro deputado democrata trouxe sua análise. Vamos conferir o que ele disse. Reproduza este trecho.
Segundo ele, todos parecem concordar que houve um grave erro judicial neste caso. Todos, menos Alex Acosta. Para Acosta, o acordo que concedeu a Epstein teria sido a melhor solução, e até hoje ele parece sustentar essa posição. Vale lembrar que a investigação envolvia Jeffrey Epstein, conhecido por sua proximidade com o Donald Trump, e isso surgiu durante o processo de seleção de Acosta para integrar o governo Trump. A cada dia, torna-se mais compreensível, segundo os democratas, por que o governo Trump evita divulgar certos arquivos. Alex Acosta esteve diretamente ligado a esse acordo vantajoso, e a atual administração republicana, ao que tudo indica, continuaria tentando manter o caso em sigilo, algo que os democratas fiscalizadores prometem investigar até o fim, pois são eles que vêm insistindo nas perguntas mais incisivas. Agora temos a visão do deputado Robert Garcia. Vamos analisar suas palavras. Para Garcia, está claro que Acosta conduziu uma investigação profundamente falha sobre o caso Epstein. Ele também não reconheceu que Jeffrey Epstein recebeu um acordo extremamente favorável, fato amplamente divulgado e aceito desde que o acordo foi formalizado por Acosta e sua equipe. Dessa forma, Acosta não admitiu que manteve a decisão de conceder a Epstein um acerto que resultou em apenas 18 meses de pena, período durante o qual, segundo relatos, Epstein continuou a abusar de mulheres. Ele ainda confirmou que sustenta essas decisões e, ao mesmo tempo, não assumiu qualquer responsabilidade em relação às vítimas. De fato, afirmou não ter conhecimento do que aconteceu com elas até hoje. Quando foi questionado diretamente se sabia que pessoas estavam sendo abusadas naquele período, incluindo mulheres, Acosta não reconheceu que possuía essas informações e se recusou a admitir qualquer conhecimento a respeito. E aqui está o deputado Dave Mann. Vamos a ele. Deputado Dave Mann, da Califórnia, 47 anos. Antes de chegar ao Congresso, ele foi professor de Direito na Universidade da Califórnia, em Irvine. Depois da primeira hora de conversa com Alison Acosta, minha impressão foi de que ele é totalmente pouco confiável como testemunha. As respostas de Acosta foram evasivas, cheias de desvios e, francamente, difíceis de acreditar. Para dar um exemplo, sabemos que a procuradora-chefe federal, além de apresentar um extenso memorando de acusação, havia afirmado que as provas digitais que estavam sendo retidas pela defesa, todos aqueles arquivos, gravações de vigilância e possivelmente material de pornografia infantil, não estavam sendo entregues. Ela havia declarado que esse material seria a prova definitiva que encerraria a questão. Quando perguntei a Alex Acosta sobre isso, sua resposta foi que não havia revisado as evidências do caso e que não teria influência sobre elas, o que é extremamente difícil de aceitar considerando a grande repercussão do caso Epstein à época. Ainda mais levando em conta que Acosta se reunia, naquele mesmo período, com os advogados de Jeffrey Epstein, o que torna essa alegação ainda mais questionável. Duvido que consigamos muita transparência dele hoje. Mas o que esperamos, pelo menos, é obter um roteiro do tipo de provas que podemos exigir no Comitê de Supervisão para avançar na investigação do caso Epstein. E, claro, acredito que continuaremos enfrentando muitas respostas evasivas de Alex Acosta, dada a aparente falta de arrependimento. É frustrante, mas seguimos em busca de respostas. A deputada Ansari, inclusive, fez uma pausa durante o depoimento para relatar à CNN o andamento da audiência. Vamos conferir esse trecho. Você pode compartilhar o que descobriu até agora com Alex Acosta? Perguntou a repórter. Acabei de sair da entrevista transcrita com Alex Acosta. Já retornaremos. Tivemos várias horas de interrogatório, tentando principalmente entender por que Alex Acosta firmou um acordo tão vantajoso para Jeffrey Epstein, por que ele permitiu que Epstein escapasse da lei e, sendo bem franca, até agora Alex Acosta não me parece uma testemunha confiável. Ele é extremamente evasivo e é muito difícil obter respostas diretas sobre o que ocorreu naquele período. O que ele sabia a respeito da relação entre Donald Trump e Jeffrey Epstein, ou porque se concentrou apenas em um único estado, deixando de acusar Epstein por crimes federais. Agora, como lembrete, em 12 de julho de 2019, quando era secretário do Trabalho, Alex Acosta explicou aos repórteres por que estava renunciando ao governo Trump. Em seguida, Donald Trump declarou que a decisão não havia partido dele e que tinha grande apreço por Acosta. Ele fez um acordo que, na época, agradou as pessoas, mas 12 anos depois, elas deixaram de ficar satisfeitas.
Vocês vão ter que entender tudo isso. Mas o fato é que ele tem sido um secretário do trabalho fantástico. Hoje de manhã, Alex me ligou querendo falar comigo. E eu disse, bem, temos a imprensa aqui, então talvez você queira dizer isso a eles. Mas quero deixar claro que a decisão foi dele, não minha, porque eu o apoio. Ele tem um talento extraordinário, é um homem hispânico, estudou em Harvard, foi um aluno brilhante. E, de muitas maneiras, lamento o que está acontecendo agora porque vamos sentir sua falta. Mas, por favor, Alex. Obrigado, senhor presidente. Na semana passada, vi muita cobertura envolvendo o Departamento do Trabalho, mas o que não vi foi o destaque para a impressionante criação de empregos que esta economia tem registrado. Olhando para frente, não considero certo que o Departamento do Trabalho deste governo tenha como foco apenas o caso Epstein, ao invés de valorizar os resultados positivos da economia atual. Então, liguei para o presidente esta manhã e disse a ele que acreditava que o mais correto seria me afastar. Seria egoísmo da minha parte permanecer no cargo e seguir falando de um caso que já tem 12 anos, em vez de destacar a economia extraordinária que temos agora. Por isso, apresentei minha renúncia ao presidente, com efeito em 7 dias, ou seja, daqui a uma semana. Mais cedo hoje, e como lembrete, em 9 de julho de 2019, Donald Trump disse que se sentia mal pela renúncia de Acosta. Trump afirmou achar que Acosta não havia feito nada de errado e declarou: "Vou investigar a fundo toda essa história do Epstein." Isso ocorreu em 2019. Em seguida, Trump afirmou que não era fã de Epstein, que não gostava dele. E claro, agora sabemos sobre o cartão de aniversário e sobre o relacionamento entre Donald Trump e Epstein, além de outros detalhes. Essas foram as declarações que ele fez em 9 de julho de 2019. Donald, você não escapará do seu passado sombrio. Isso está vindo à tona. O que aconteceu há 12 ou 15 anos, quando ele era procurador dos Estados Unidos, acho que em Miami, merece ser analisado. Se você voltar e revisar as decisões de outros procuradores, promotores ou juízes de 12, 15 ou 20 anos atrás, provavelmente descobrirá que muitos gostariam de ter agido de forma diferente. Ouvi dizer que havia várias pessoas envolvidas nessa decisão, não apenas ele. Só posso afirmar o que sei e o que me disseram. O que eu sei, por ora, é que ele tem sido um bom secretário do trabalho. O restante teremos de examinar com muito cuidado. Estamos falando de fatos ocorridos há bastante tempo. Mais uma vez, foi uma decisão tomada por várias pessoas, não apenas por ele. Então vamos analisar tudo com atenção. Certo. Mais alguma coisa? Trecho reproduzido. O Epstein é uma figura conhecida. Eu conhecia, todo mundo em Palm Beach o conhecia. As pessoas lá o conheciam. Tive um desentendimento com ele há muito tempo. Acho que não falo com ele há 15 anos. Não era fã dele. Não era. Faz muito tempo, diria uns 15 anos. Eu realmente não era fã dele, disso tenho certeza. Sinto muito pelo secretário Acosta porque o conheço como alguém que trabalha duro e faz um bom trabalho. Sinto muito por toda essa situação. Vamos analisar tudo com muita atenção. Pois bem, vamos amarrar todas essas pontas soltas aqui. Gota a gota, Donald, os democratas não vão simplesmente desaparecer. E quando os democratas retomarem o poder, possivelmente após as eleições de meio de mandato, terão poder de intimação. Eles não vão sumir. De uma forma ou de outra, vão conseguir esses arquivos. Entendo que a ala MAGA, que apoia Trump, classifica como ato hostil qualquer esforço republicano de colaborar para a entrega dos arquivos relacionados a Jeffrey Epstein. Essa foi a linguagem usada por representantes do governo Trump. Ato hostil. Bom, este caso evidencia a complexidade das relações de poder e a importância da transparência na justiça. Mesmo décadas depois, decisões tomadas por autoridades podem impactar inúmeras vidas, mostrando como a responsabilidade pública deve sempre se sobrepor a interesses pessoais ou pressões externas. O caso Acosta e Epstein revela que acordos judiciais aparentemente técnicos podem esconder injustiças profundas, especialmente quando as vítimas não têm voz ativa.
A sociedade precisa de mecanismos de fiscalização efetivos e independentes, que garantam que o abuso de poder não se perpetue sob o pretexto de processos burocráticos. Cada depoimento, cada documento revelado é uma oportunidade de corrigir falhas históricas e de responsabilizar aqueles que, conscientemente ou não, permitiram que a injustiça prosperasse. A principal lição desse episódio é que a justiça só se fortalece quando todas as vozes, principalmente as das vítimas, são ouvidas e levadas em consideração. Ignorar evidências ou permitir que interesses poderosos interfiram nos processos pode resultar em decisões prejudiciais e perpetuar abusos. Além disso, a integridade das autoridades é essencial para a confiança pública. Cargos de prestígio não podem ser usados para encobrir erros ou proteger indivíduos influentes. Este caso nos ensina que a vigilância democrática e a pressão contínua de instituições de controle são fundamentais para manter a justiça imparcial. Cada cidadão, jornalista ou legislador tem um papel em garantir que a verdade seja conhecida, mesmo que gota a gota, revelando que o poder sem fiscalização é vulnerável à corrupção. Agora me diz, você acha que as ações de Alex Acosta poderiam ter sido diferentes se ele tivesse considerado os depoimentos das vítimas? Até que ponto você acredita que influências externas de pessoas poderosas podem ter protegido Jeffrey Epstein? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curtiu esse vídeo? Então não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas revelações.